Eu quero compartilhar com você uma palavra nesta manhã. Se você quiser já ir adiantando e abrindo a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, por favor. Efésios 2, do verso 1 ao verso de número 5. À medida que você for achando, encontrando, né? Vamos mudar de posição. Todos acharam? Terminamos aí, né, com as ofertas. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Acompanhe, por favor, a leitura. Do pecado para a salvação pela graça. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai. Ó Deus, precisamos nesta manhã, Senhor, ouvir a Tua voz através, ó Deus, das Escrituras, através da Tua palavra. Ó Deus, nos ajude a impor a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, a apresentar a Tua palavra, que o Senhor possa conduzir, dirigir, que o Senhor possa usar, ó Deus, a minha boca, a minha voz, os meus lábios, Senhor. E que o Senhor tire tudo aquilo que impede, Pai, que os teus filhos ouçam e creiam. Se porventura, ó Deus, houver alguma coisa que está, quem sabe, tentando desviar a atenção, atrapalhar, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Que os ouvidos sejam desobstruídos nesta manhã e que a Tua palavra possa, Senhor, atingir, ó Deus, o coração e que o Senhor faça, ó Deus, a Tua vontade. Em nome de Jesus nós te pedimos e por tudo te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu quero sugerir a você, se você tiver aí caneta, lápis, né, papel, para anotar as referências, né? Porque geralmente a gente sempre gosta de trazer textos que corroboram com aquilo que nós estamos falando, né? Para não ficar assim. Então a gente sempre traz, e seria bom você anotar para depois. Você também pode, depois, esta mensagem vai ficar lá no site lá do canal da igreja, né? Você pode depois também ouvir novamente e com mais calma anotar. Mas é sempre bom a gente anotar. Mantenha a sua Bíblia, se possível, aberta, né? Esta manhã, irmãos, vamos examinar a seriedade da nossa antiga condição sem Cristo, a grandiosidade do amor de Deus e a transformação que sua graça opera em nossa vida.
O que significa estar espiritualmente morto? E como Deus nos concede vida? Nós vamos tratar nesta manhã sobre o tema da morte para a vida, a graça que transforma. E para a gente entender o que Paulo está querendo dizer logo no primeiro versículo, do capítulo 2, onde ele diz que ele nos deu vida. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Então, nós estávamos, diz a palavra, que a nossa condição era mortos. Mortos. E aí eu sei que aqui, de repente, há uma dúvida, Às vezes nem todos compreendem, entendem o que quer dizer esse estado, esta condição de morte. E antes de a gente tratar aí do texto que lemos, eu queria dizer a você que existem 3 tipos de morte, conforme a perspectiva bíblica nos apresenta. 3 tipos de morte, para que você possa compreender melhor, entender melhor o que Paulo está querendo dizer aqui no verso 1 do capítulo 2. 3 tipos de morte. Morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. Isso aconteceu devido ao pecado. Efésios 2:1 fala aí, olha. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa é a primeira morte que ocorre na experiência humana desde a queda. Em Gênesis 2:17, nós vamos encontrar lá: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você lembra a ordem que Deus deu ao casal, Olha, tudo que está aqui é de vocês, mas aqui vocês não toquem. E a desobediência fez com que a morte espiritual, entrasse. Romanos 5:12 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então esta, irmão, é a morte espiritual, É a morte que Paulo está se referindo lá, no verso 1 do capítulo 2 que lemos. Há também a morte física. E é importante a gente fazer essa distinção para a gente não confundir, porque muita gente fica assim: mas morto? Quando foi que isso aconteceu? Quando foi que eu estava morto, Muita gente não entende. E é preciso ter este entendimento, esta compreensão, Então, a morte física é a separação entre o espírito e o corpo. E isso acontece, você vai ver lá em Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Não tem esse negócio de, eu morri pobre, vou vir depois rico, Tem gente que acredita nesta bobagem, que vou vir melhor depois, Tem isso, irmão, morreu, não adianta missa, não adianta vela, não adianta, irmãos. Tudo bem, nós não temos nada contra quem acredita, Acredita nisso aí, na sua ignorância, enfim. Mas não tem jeito. Ao homem está ordenado morrer
uma única vez. Condenado a morrer uma só vez. A morte física é consequência do pecado e afeta todos os seres humanos. Em Romanos 6:23, Paulo diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós vimos aí a morte espiritual, a morte física, agora tem uma terceira morte, né? E qual é a terceira morte? A morte eterna. A separação definitiva e irreversível entre o homem e Deus, que ocorre no juízo final, para aqueles que permanecem em pecado e sem Cristo. Morte eterna. Apocalipse capítulo 20, o verso 14 e 15, diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então vimos aqui a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Essa é a chamada segunda morte. E é o destino final dos que rejeitam a salvação. Aqueles que rejeitam. Você já observou que há pessoas que você vai pregar para ela 24 horas por dia? Vai pregar 7 dias da semana. Vai pregar um mês, um ano. E ela vai dizer: não, eu não quero, não. Então, o que está destinado para essa pessoa, né, é passar a eternidade longe de Deus. É triste isso, né? É triste. Mas deixa eu te falar uma coisa. Assim como há 3 tipos de morte, podemos falar de 3 tipos de vida conforme a perspectiva bíblica apresenta. Então nós temos aí a vida espiritual, o novo nascimento em Cristo, quando somos regenerados e reconciliados com Deus. E a gente vê isso no próprio texto que lemos, no verso 5, o novo nascimento. E estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E ainda em João 3, de 3 a 6 diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a primeira vida, né, que recebemos pela graça de Deus, restaurando nossa comunhão com Ele. A segunda vida é a vida física. A existência terrena que continua mesmo após a regeneração, mas agora vivida para a glória de Deus. Gálatas 2:20 fala sobre isso, né? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Em Filipenses capítulo 1, verso 21 diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nossa vida física deve refletir a nova vida espiritual que recebemos em Cristo. E por fim, nós temos a vida eterna. Vida eterna. A plenitude da vida com Deus na eternidade, sem pecado, dor ou morte. João 3,16 é um texto conhecido, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí neste versículo tem uma coisinha que às vezes, tem uma palavrinha aí que às vezes escapa, passa, né? As pessoas não
todo aquele que nele, quem não crê, está lá, no primeiro estado que nós tratamos, né? Apocalipse 21, 3 e 4 diz: então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus. Então, irmãos, fazendo aqui essa distinção, né, entre morte, vida, né, enfim, essa é a consumação final da salvação, quando estaremos para sempre com o Senhor. A vida espiritual é a primeira transformação essencial, restaurando a comunhão com Deus. A vida física continua enquanto servirmos a Deus na terra. E a vida eterna é o clímax da redenção. Estas distinções, irmãos, nos ajudam a compreender a obra redentora de Cristo, que não apenas nos dá vida física, mas também nos restaura espiritualmente e nos garante a vida eterna. Deu para entender até aí? Eu acho que, né, não pode pairar dúvidas com relação a isso, porque as pessoas às vezes não têm essa compreensão, não conseguem entender, mas como é que é estar mortos, né? Como Paulo diz, estar mortos em delitos e pecados, né? E alguém pode dizer: mas eu nunca morri, eu estou vivo. Às vezes, por não compreender, não entender sobre a visão, o prisma das Escrituras, da Bíblia, pode ser que de repente você faça uma confusão, né? Então a gente está aqui trazendo a você este esclarecimento. Depois de esclarecermos essa questão, vamos então avançar para o primeiro ponto da mensagem, que é a nossa antiga condição sem Cristo. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? Paulo inicia o capítulo 2 de Efésios, trazendo uma descrição clara e impactante sobre a condição espiritual de todos nós antes da salvação. Antes de Deus nos salvar, nós estávamos mortos em delitos e pecados. E aí, amado, eu quero dizer a você que a expressão mortos em delitos e pecados não deve ser entendida de forma figurativa ou simbólica, né? Mas sim como uma realidade espiritual profunda. É a realidade do homem sem Deus, do homem longe, do homem distante. Ele está morto e não há nada que ele possa fazer para... Só há um que pode dar a ele a vida, é Cristo. Sem Cristo, o homem permanece, o homem continua morto. Aleluia. Vamos então ver o que significa estar espiritualmente morto. Na linguagem bíblica, amados, a morte não significa aniquilação ou inexistência, mas sim separação. Isso quer dizer que o homem está separado de Deus. O pecado fez isso. O pecado separou. E nós vamos ver no texto, né? Na linguagem bíblica, a morte não significa aniquilação ou inexistência, mas sim separação. Assim como a morte física é a separação do corpo e do espírito, a morte espiritual é a separação entre o homem e Deus. Tiago, capítulo 2, o verso 2, a parte A, diz: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, e aí depois ele vai dizer: a fé sem obras é morta. Então na parte A ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, não é? E em Gênesis capítulo 2, verso 17,
Deus advertiu Adão: no dia em que dela comeres, você certamente morrerá. Essa morte não foi imediata no sentido físico, mas ocorreu espiritualmente, ou seja, a comunhão entre o homem e Deus foi quebrada. Em Isaías capítulo 59, verso 2, nos diz: mas as vossas iniquidades fazem o quê? Separação entre vós e o vosso Deus. O pecado nos distancia, irmãos. O pecado nos leva para longe de Deus, tornando-nos espiritualmente mortos. Deu para entender até aqui? Uma pessoa espiritualmente morta, preste atenção nisso. Uma pessoa espiritualmente morta é incapaz de buscar a Deus por conta própria, por si mesmo. Jesus afirmou isso claramente em João 6,44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Deixa eu falar para você uma coisa. Talvez você diga: irmão, fui eu quem decidi. Eu disse um dia: eu vou ser crente, a partir de hoje eu vou ser crente, eu vou na igreja. Eu vou colocar minha vida, vou entregar minha vida para Jesus, né? E eu lamento frustrar a sua, mas não foi você que tomou esta decisão por conta própria. Deus, ele trabalha de maneira que esta pessoa, a quem Ele deseja, a quem Ele quer trazer para junto dEle, Ele trabalha para que o coração desta pessoa seja quebrado, as resistências. Deus vai trabalhando aos poucos, né? Há pessoas que acontecem mais rápido, né? Mas há outros que às vezes levam um certo tempo, né? É um processo. Deus vai mexendo aqui, Deus mexe ali, Deus vai quebrantando o coração, Deus vai movendo. Até que uma hora a pessoa ela vem. Ou vem porque alguém convidou, ou vem porque ela passou na porta e sentiu que algo a atraiu, né? Com cada um acontece, as experiências são pessoais, né? Mas Deus traz, é Ele. Então, saiba que se hoje você está aqui, se nesta manhã você entrou por estas portas, a decisão não partiu de você, meu irmão. Deus, diz a palavra: é Ele quem opera em nós o querer e o realizar, o efetuar. É Deus quem move. Você está aqui porque é vontade de Deus que você esteja. Aleluia! Glória a Deus por isso, porque eu prefiro que a minha vida esteja na mão de um Deus que decide por mim. Porque a condição em que eu me encontrava, certamente eu não tomaria nenhuma decisão boa, né? A meu favor, não. Mas foi Deus quem nos traz. Uma pessoa espiritualmente morta não pode, é incapaz de buscar a Deus por si. João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso mostra, querido, que sem a ação de Deus o homem continua morto e incapaz de reagir espiritualmente. Estava pensando, né, que você imagina uma cena, né? Uma pessoa sem os seus sinais vitais. Imagina. E aí as pessoas correm para socorrê-la, né? E aí preparam lá desfibrilador. Alguém grita lá: está preparado, né? E há toda uma correria para trazer aquela pessoa
de volta à vida, né? E aí as pessoas estão lá e correm, né? De repente, alguém grita de lá, a morte tomou conta, hora do óbito, né? Morreu. Aquela pessoa, infelizmente, ela por si não podia fazer nada por ela mesma. Precisou que tivesse ali uma equipe, né? Pessoas que pudessem tentar trazê-la de volta à vida, porque por ela mesma ela não seria capaz. No nosso caso aqui, é Deus quem toma a frente, a iniciativa de trazer a vida a mim, a você. A realidade da morte, Paulo usa 2 termos para descrever essa condição. Ele fala de delitos e de pecados. Essas palavras não são harmônicas, ou melhor, estas palavras não são sinônimas, mas complementares. Delitos significa transgressões, queda, desvio do caminho correto, aponta para ações erradas e conscientes. Já pecados refere-se à ideia de errar o alvo, falhar em obedecer a Deus plenamente. Não é apenas um ato isolado, mas uma condição contínua em que a pessoa está envolvida lá com as coisas erradas. Essa morte espiritual não é apenas um estado passivo, mas uma condição ativa de rebeldia contra Deus. E o apóstolo Paulo, irmãos, reforça essa ideia, ele reforça isso em Romanos capítulo 3, do verso 10 ao 12, onde ele diz: não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então veja a condição do homem que está longe de Deus. A escravidão espiritual em que vive o homem, causada pelo pecado e pelo mundo, nos versículos seguintes, Paulo explica como essa morte espiritual se manifesta em nós, ou no homem, né? Sem Deus. Ele diz, no verso 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aqui nós temos 3 elementos que caracterizam esse estado de morte espiritual. Primeiro, o curso deste mundo, como diz aí o versículo, né? O que quer dizer o curso deste mundo? Ou seja, o curso deste mundo se refere à estrutura caída da sociedade, dominada pelo pecado e contrária a tudo que é a vontade de Deus. Você veja o mundo que nós estamos vivendo, né? Como as pessoas sem Deus, elas defendem às vezes ideias, coisas que vão na contramão das Escrituras. Então nós vemos aí 3 elementos, o curso deste mundo, a estrutura. Em Romanos capítulo 2, verso 2, Paulo diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, pensamento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o primeiro elemento, o curso deste mundo. Ainda em 1 João capítulo 2, o verso 15 ao 17 nos diz: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeiro elemento, o curso deste mundo. Segundo elemento, o príncipe da potestade do ar. Refere-se a Satanás, que influencia os ímpios e cega o entendimento dos incrédulos. Paulo diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus deste século, o que ele fez? Cegou. Cegou o quê? O entendimento de muitos, ou dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então nós vimos aí o primeiro elemento, o curso deste mundo, o segundo, o príncipe da potestade do ar, e o terceiro, a desobediência. O pecado não é apenas uma fraqueza, mas uma rebelião contra Deus. Todos os que vivem sem Cristo são chamados de filhos da desobediência. Todos os que vivem sem Cristo são chamados de filhos da desobediência. No verso de número 3, irmãos, do nosso texto, escravos das inclinações da carne. Efésios 2:3 ele diz, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqui Paulo amplia a descrição da morte espiritual e mostra que todos estavam nessa condição sem exceção. Há três forças atuando na escravidão do homem sem Cristo. Três forças. A primeira, a carne. Você sabe que a carne vai na contramão, né? Se nós deixarmos por conta da nossa natureza, a nossa carne, você jamais vai servir a Deus, jamais vai fazer a vontade de Deus, você jamais vai se adequar à vontade, o desejo de Deus para a tua vida. Por isso que ele diz lá que há uma luta constante da carne contra o espírito contra a carne, ambos se opõem para que você não faça aquilo que você deseja. É uma batalha que nós travamos, uma batalha diária, irmãos, que nós vivemos esta coisa de, enquanto o Espírito quer servir a Deus, quer adorar a Deus, quer glorificar a Deus, a carne, se você deixar a carne agir, você não vai servir ao Senhor. Então tenha cuidado com a sua natureza humana, a sua carne, né? Porque ela é, olha para cá, perigosa. Não ceda aos impulsos da sua carne. Se você ceder, você não vai vir nem para o culto. Você não vai nem à igreja. Ah, fica aí mais um pouquinho, bobo. Você está cansado. Olha esse filmezinho aí como está bom. Olha, você está entendendo, irmãos? A gente se deixar por conta, a gente vê motivo para todo tipo de motivo para não estar, não vir, não servir. Então nós temos que tomar cuidado. A carne, irmãos. Romanos 7, 18-20, ele diz, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Olha o que ele está dizendo aqui. Pois o querer, o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero,
já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso é sério, irmãos. Eu espero que você saia daqui nesta manhã mais esclarecido. Provérbios 9:9 diz, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Então, coloque isso no teu coração. Tenha como propósito. Em segundo lugar, a palavra diz que nós somos escravos também dos nossos pensamentos. Está escrito aí, olha. As inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não apenas ações, mas também pensamentos são corrompidos. Pensamentos são corrompidos. Jeremias capítulo 17, verso 9. Essa passagem muito conhecida, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Em terceiro, a ira de Deus, verso 3, que diz, como também, ele diz aí, escravos da carne, dos pensamentos, né? E éramos, por natureza, filhos da ira. Por natureza, estávamos debaixo da condenação divina. João 3,36 diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece o quê? A ira de Deus. Essa é a condição universal da humanidade. Mortos, escravizados pelo pecado e debaixo da ira de Deus. Agora que nós compreendemos, irmãos, nossa condição sem Cristo, podemos avançar para o segundo ponto. O segundo ponto, a grandiosidade do amor de Deus. Deus, por sua misericórdia e amor, nos vivificou. Ele trouxe vida àquele que estava morto, como eu e você. Outrora esta era a nossa condição, mas Ele trouxe vida. Após descrevermos nossa terrível condição sem Cristo, mortos em pecados, escravizados ao mundo, à carne e ao diabo, Paulo introduz uma das expressões mais gloriosas da graça de Deus. Efésios 2, 4 e 5, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Esta passagem marca a transição da morte para a vida. Da condenação para a redenção. O que nos tirou desse estado de miséria, irmãos? O que nos tirou desse estado de miséria? O caráter de Deus, o seu amor e a sua misericórdia. Aleluia. O que nos tirou desse estado de miséria? A iniciativa divina. Olha o que diz. Paulo começa o versículo 4 com duas palavras de grande relevância. Ele diz, mas Deus... Essas palavras mostram que a solução para a morte espiritual não vem do homem, mas exclusivamente de Deus. Não foi nossa busca por Deus, nossa bondade, ou nossos méritos que mudaram nossa condição, mas sim a ação soberana de Deus. Romanos 5, do 6 ao 8, porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser
que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aleluia. Deus agiu quando estávamos espiritualmente mortos, incapazes de responder a Ele. Isso reforça a verdade da graça soberana. A salvação é totalmente obra de quem? De Deus. Sendo rico em misericórdia. Essa é a motivação do porquê Deus agiu em meu favor, em teu favor. A palavra misericórdia, irmãos, refere-se à compaixão de Deus em não nos dar o castigo que merecíamos. Paulo enfatiza que Deus não tem apenas um pouco de misericórdia, mas Ele é rico em misericórdia. Ele não tem um pouco, né? Ele é rico em misericórdia. Isso significa que apesar da nossa culpa, Deus nos olha com compaixão. Ele não ignora o pecado, mas escolhe, em sua misericórdia, nos salvar através de Cristo. Lamentações capítulo 3, do 22 ao 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque as suas misericórdias não têm prazo de validade, não tem fim. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Ainda em Tito capítulo 3, verso 5, Ele nos salvou não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! Nossa salvação não é baseada em nossa justiça, irmãos, mas na misericórdia abundante de Deus. Não há nada que você possa fazer para merecer a salvação. Nada. Não são pelos seus méritos. Não são pelas suas qualidades. Não é por quem você é. Não há quem possa dizer, eu não preciso de Jesus para ser salvo. Está enganado. Eu não preciso de Jesus para ser salvo porque eu sou um cara bom. Eu sou bacana, eu faço bem para todo mundo. Eu ajudo as pessoas. Eu sou legal. Olha, eu não desejo mal para ninguém, não falo mal de ninguém. Eu não me meto na vida de ninguém. Eu sou legal, eu sou um cara... Bacana, né? Você não é salvo pelos teus méritos. Você é salvo pela graça de Deus. Os teus méritos para Deus pouco importam. Porque tem gente que acha que eu sou tão bonzinho que eu mereço. Tadinho, não merece nada. Você sabe o que estava destinado para mim e para você? O inferno. Se não fosse Jesus ter morrido lá na cruz, nós estávamos perdidos. Então, nós vemos aí, as misericórdias de Deus está ligada ao seu amor. Paulo usa a expressão grande amor para mostrar a grandiosidade e profundidade desse amor divino. O amor de Deus não é um sentimento passageiro, irmãos, ou condicionado à nossa obediência. Ele é eterno e incondicional. Ele não impõe condições para amar a mim ou a você. Você tem que ser bom para me amar você. Não.
Jeremias capítulo 31, verso 3, eu amo este versículo, irmãos. Ele diz: com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atrai. E João 3,16, todo mundo conhece, né? Deus amou o mundo. O amor de Deus não apenas nos atrai, mas também age em nosso favor, oferecendo o sacrifício de Cristo como solução para o nosso estado de morte espiritual. Ele nos deu vida com Cristo, a vida de Cristo em nós, né? A maior evidência desse amor é a vivificação espiritual que Deus opera em nós. Estávamos mortos, mas Ele nos deu vida. Essa vida nova acontece a partir da nossa união com Cristo. Observe no texto a repetição da expressão com Cristo. No verso 2:5 ele diz: nos deu vida juntamente com Cristo. E no verso 6 ele diz: e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais com Cristo. Aleluia. Isso significa que a nossa salvação está completamente ligada à obra de Cristo. Sua morte e ressurreição se tornam nossa morte e ressurreição espiritual. Colossenses 2,13 diz: e a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos os delitos. A salvação não é apenas perdão de pecados, irmãos, mas uma nova vida em Cristo. Aleluia. Aleluia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Paulo enfatiza que essa transformação não acontece por mérito humano. Aleluia. Mas unicamente pela graça. Pela graça sois salvos. A graça é o favor imerecido de Deus. Se estamos espiritualmente mortos, se estávamos, espiritualmente mortos, não podíamos contribuir para a nossa salvação. Isso significa que, primeiro, a salvação é totalmente obra de Deus. Não vem de boas obras ou esforços humanos. É concedida pela graça, não por mérito. É um dom gratuito. Não pode ser comprada nem conquistada. Deus, pela sua graça, não apenas nos salva, mas também nos mantém salvos. E isso aqui é aleluia. 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 Ele não só nos salva, mas nos mantém salvos. Se a salvação dependesse de nossos méritos, poderíamos perdê-la. Mas como é uma obra de Deus, ela é segura e definitiva. A obra da salvação é completa, irmãos. Deus não inicia uma obra para deixá-la inacabada. Ele cumpre plenamente o seu propósito de redenção. Nossa salvação está segura porque depende da fidelidade e do poder de Deus, não do nosso próprio esforço ou força de vontade. Ele sustenta os seus até o fim, garantindo que aqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo perseverem até o fim. Como está escrito em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia. Se fomos salvos pela graça e não por méritos, irmãos, então nossa salvação não pode ser perdida com base em nosso desempenho. A mesma graça que nos alcançou é a graça que nos mantém, como declara Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Deus?
nem profundidade, nem altura, nem anjos, nem principados, nem a morte, nem a vida. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. No entanto, preste bastante atenção. No entanto, isso não nos dá liberdade para vivermos no pecado. Não confunda as coisas. Não confunda. Já está salvo. Sou salvo. Eu posso fazer o bem entender. Se você pensa desse jeito, você mostra que não entendeu, não compreendeu absolutamente nada. Nada. Porque quem é de Deus quer distância do pecado, não quer viver no pecado. É diferente. Estou terminando, irmãos. No entanto, isso não nos dá liberdade para vivermos do pecado, mas nos dá segurança para vivermos em gratidão e santidade, confiando que Deus preservará os seus até o fim. E aqui se aplica a doutrina da perseverança dos santos, irmãos. Em Judas 24 diz, reforça essa verdade: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Paulo inclui esta seção, enfatizando que Deus não apenas nos amou, mas mostrou misericórdia, mas também nos deu vida quando estávamos mortos. Essa ressurreição espiritual ocorre exclusivamente em Cristo. Colossenses 2,13 confirma essa verdade. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todos os delitos. Essa é a essência da graça, irmãos. Deus nos ressuscita espiritualmente, nos tira da morte e nos une a Cristo, concedendo-nos perdão e vida eterna. Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir dizendo, essa manhã, a palavra de Deus nos mostrou claramente nossa antiga condição, mortos em delitos e pecados, sem esperança, separados de Deus. Mas também revelou a grandiosidade do seu amor. Ele nos trouxe da morte para a vida pela sua graça. Agora, diante dessa verdade, surge uma pergunta crucial. Como você responderá ao chamado de Deus? Se há alguém aqui nesta manhã, que ainda não confessou, não entregou a sua vida a Cristo, o que você está esperando? Por que você está retardando esta decisão? Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração, diz a palavra. Ele está te chamando. Ele te trouxe nesta manhã. Não desperdice, não jogue fora a oportunidade. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça sois salvos. A salvação está diante de você como um presente divino. Não depende de suas obras, ações, de seu esforço ou de sua religiosidade. Depende exclusivamente da graça de Deus e da fé em Cristo. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, hoje é o dia da salvação. Não permaneça na morte espiritual, Deus está lhe oferecendo vida. Ele está estendendo suas mãos de misericórdia e dizendo, vinde a mim. Romanos 10, 9 declara, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você está disposto a dar esse passo de fé? Se você já é salvo, lembre-se, sua vida agora pertence a Cristo. Você foi vivificado para viver para a glória dEle.
Que sua vida reflita essa graça transformadora e que você proclame ao mundo que somente em Jesus há vida. Que o Senhor desperte corações nesta manhã, que ninguém saia daqui sem ter a certeza de que passou da morte para a vida. Que Deus nos abençoe. Se houver aqui em nosso meio, quem sabe alguém, não é? Que sinta que chegou o momento, a hora, eu não vou pedir para você levantar a tua mão, eu não vou pedir para você sair do teu lugar, não vou pedir, porque nós não temos este costume, né? Mas eu vou pedir sim, que ao final do culto, você nos procure o pastor Guilherme, não vá embora sem conversar com a gente. Amém? Glória a Deus, irmãos. Obrigado pela tua disposição, obrigado pela tua atenção nesta manhã. Eu louvo a Deus pela tua vida. Nós vamos orar, vou chamar o pastor Guilherme. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O pastor vai fazer esta oração e ele tem algo para compartilhar também, não é? Então, glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Quem está feliz aqui porque foi alcançado pela graça de Deus? Quem está feliz aqui porque estava morto e agora está vivo? Glórias ao Senhor. É isso que Ele faz por nós. E Ele faz por nós para que nós também possamos anunciar isso a outras pessoas. Antes de orar, eu queria lembrar os irmãos, nós temos esse projeto para esse ano, nós começamos no início do ano. Então nós temos todo domingo um kit com 7 folhetos que você precisa colocar na sua vida o evangelismo, a proclamação da palavra de Deus. Então não saia daqui nessa manhã sem pegar o seu kit. São 7. Guilherme, é um folheto por dia? Para você todos os dias acordar e falar: Senhor, quem o Senhor vai colocar no meu caminho? Para quem eu vou entregar esse folheto? Ou você já de repente tem alguém que você ora, alguém que você tem buscado ao Senhor pela sua conversão. Então você ora e entrega esse folheto trabalhando. Nós vimos na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta-feira? Pouca gente. A quinta-feira nós trabalhamos só um pouquinho. E Deus fez maravilhas aqui na quinta-feira. Então nós precisamos fazer aquilo que Ele mandou nós fazermos, que é proclamarmos a sua salvação, fazer discípulos por todas as nações. Então isso é um trabalho de todos nós. Então não saia daqui, na saída ali vai ter um kit desse com 7 folhetos. E toda semana vai ter um kit desse com 7 folhetos. E que você coloque no seu coração de que esse ano você vai ter alguém sentado nesse banco porque você estava orando e trabalhando para que essa pessoa estivesse aqui. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado. Obrigado pela tua salvação, Senhor. Obrigado porque a tua palavra nos revela e nos mostra o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é gracioso e misericordioso, porque o Senhor teria sido perfeitamente justo se não salvasse ninguém. Se o Senhor exercesse apenas a sua justiça, todos nós estaríamos condenados. Mas o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, gracioso, misericordioso. E por isso estamos aqui nessa manhã, porque o Senhor despejou sobre o seu Filho o castigo que era meu e dos meus irmãos. O Senhor puniu o inocente que viveu uma vida completamente perfeita e sem pecado, para que os meus pecados e os pecados dos meus irmãos fossem punidos e pagos. E hoje nós estamos aqui completamente perdoados por causa da tua graça e do teu amor, por causa da cruz, do sangue que foi derramado em nosso favor. Muito obrigado por isso, Deus. Que essa alegria transborde do nosso coração,
Que nós saiamos daqui nessa manhã com o coração transbordante para contar a outros que estão perdidos, outros que estão hoje no lugar onde nós estávamos, quando o Senhor nos alcançou, para dizer a eles: olha, há salvação, Deus está salvando, Deus está perdoando pecados, há meios de você mudar, porque o Senhor vai fazer isso. Então enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de alegria, que os nossos olhos, ao andarmos por essas ruas, sejam olhos atentos de quem busca exercer compaixão, de quem busca exercer amor, e não há maneira mais amorosa, Senhor, de agirmos do que anunciarmos o bem que o Senhor fez a nós, compartilharmos o bem que o Senhor fez a nós, para que essas pessoas também possam desfrutar da tua graça, da tua presença, do teu amor e serem incluídos na tua família. Muito obrigado por isso, Deus. E te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Glórias ao Senhor.